Fala aí, time! Tudo bem com vocês? Eu sou o Denis. Já pode pegar sua pipoca e refrigerante que está começando mais um Time do Cinema. Sobe a vinheta. Galera, vamos lá. Esse é o primeiro vídeo da segunda fase do MCU. Então, se você já assistiu os 7 primeiros vídeos da primeira fase, pode dar play nesse vídeo aqui. Então, se você não assistiu, para aqui, vai lá, assiste aquele 7 e depois volta para esse. E o filme que nós vamos falar hoje é sobre O Homem de Ferro 3. Esse é um dos filmes mais controversos, um dos filmes mais criticados pelos fãs. Ele é o terceiro filme, ele encerra a trilogia de filmes solos do Homem de Ferro. Então, depois desse filme, a gente só consegue ver o Homem de Ferro em filmes compartilhados, tipo dos Vingadores, ou em Guerra Civil, que ele participou também. E filme solo dele, esse é o último. No meu ponto de vista, não é um filme ruim. O que faltou pra mim nesse filme foi um pouco mais de foco e um título de impacto. Se você parar pra prestar atenção nas outras trilogias, o Capitão América ele se encerra com Capitão América Guerra Civil. Putz, é um baita filme de impacto e é um baita título, Guerra Civil. Quem é fã de quadrinho e até quem não é, vê Guerra Civil, vai correndo pra assistir. E o Thor, ele acaba com Thor Ragnarok, um outro título muito foda do Thor. Então, assim, o que faltou nesse filme, na minha opinião, foi foco e um título de impacto. E não é por falta de título de impacto, porque esse filme ele bebe um pouco da saga de quadrinhos, O Demônio da Garrafa, e putz, era uma história e tanto pra contar, que é uma parte que o Tony Stark ele tá sofrendo com alcoolismo e o maior inimigo dele acaba sendo ele mesmo, e é uma história de superação nos quadrinhos, então fez falta isso. Se tivesse focado numa história assim, eu acho que seria mais bacana. Mas não tira o mérito do filme. Eu, particularmente, eu gosto bastante do Homem de Ferro 3. Não é meu predileto, tá? De longe não é os meus prediletos, mas eu acho bacana. E eu acho que os fãs também sentiram pela troca do diretor. Os dois primeiros filmes do Homem de Ferro, ele era dirigido pelo Jon Favreau. E esse terceiro filme, ele foi dirigido e parte do roteiro também foi escrita pelo Shane Black. O Shane Black, ele é bastante conhecido pelos seus filmes policiais. E se você prestar atenção no Homem de Ferro 3, a gente tem um pouco disso, uma história meio, o cara se infiltrando, até o Tony Stark sem armadura, fazendo um modo meio stealth, assim. Então, essa mudança de diretor fez os fãs sentiram bastante. O filme se inicia com uma narrativa do Tony Stark, como se ele estivesse contando para alguém a história. E logo após nós temos um flashback e fala do Réveillon, a virada de 1999 para 2000. E a gente vê o Tony Stark esnobando as pessoas, inclusive um dos vilões do filme ele já conhece ali. E ele é muito filho da puta com o cara. O cara quer conversar sobre um projeto dele e o Tony Stark fala, tô muito empolgado, vai lá e me espera no terraço. E deixa o cara esperando lá a noite inteira. Putz, isso se o cara já tem um parafusinho solto, já é o estopim pro cara se tornar um vilão. Então esse cara ele queria apresentar pro Tony Stark a IMA, ideias mecânicas avançadas, inclusive uma das indústrias que é inimiga do Tony Stark, do Homem de Ferro mesmo nos quadrinhos, e o filme ele foi bem fiel a essa origem da IMA, né? E o Tony Stark chega, esnoba o cara, humilha ele e putz, é o que eu digo, Tony Stark babaca. E esse filme ele se passa logo após os eventos de Nova York. E como eu disse no vídeo anterior, o Tony Stark ele tá meio com síndrome do pânico por causa do que ele viu no buraco de minhoca. Isso foi demais pra cabeça dele. Então quando qualquer coisa foge um pouco do controle dele, ele fica apavorado, perde a respiração, fica em pânico mesmo. E devido a esse trauma, essa síndrome do pânico dele, ele acaba criando um hobby que é construir armaduras. Então, eu até coloquei aqui na mesa para simbolizar uma porrada de Homem de Ferro, né? Nem de longe eu tô perto do tanto de armadura que ele tem no filme. Ele inicia o filme trabalhando na Mach 42, então ele já tem 42 armaduras. Putz, um baita hobby de milionário babaca, né? Enquanto eu tenho um hobby, de colecionar pedra. Pessoas normais colecionam coisas que
não vá falir você pro resto da vida. Às vezes não, às vezes uns hobbies, assim, por exemplo, o meu de também colecionar bonequinhos, miniaturas. Se não fosse ter casado, eu acho que eu tava com um rombo financeiro ferrado na minha vida. Mas beleza, não vem ao caso. Então, com ele viciado nisso aí, ele acaba construindo muitas armaduras e, putz, tem uns recursos bacana. Por exemplo, um recurso de ele fazer um implante nele mesmo e ele chamar as armaduras com um movimento e a armadura vem até ele e veste ele. Diferente dos Vingadores, que ele usava uma pulseirinha, né? E tinha que pedir pro Jarvis mandar a armadura. Nesse não, ele só de fazer assim, ele consegue chamar a armadura. Vamos testar. Com certeza isso não passa na edição. Outra coisa bem bacana que a gente tem nesse filme é o modo de controlar a armadura por controle remoto. Ele coloca um capacetezinho, não um capacete, é um óculos que ele controla a armadura de onde ele tá. Putz, isso é legal, cara. Bom, e os vilões desse filme são a Ima, essa Ima que eu já comentei, Ideias Mecânicas Avançadas. Elas criam os dragões, que são os reais vilões desse filme mesmo, os dragões. E tem o Mandarim, e outra coisa que os fãs reclamaram muito, eles colocaram um falso Mandarim nesse filme, que, putz, é um canastrão, é um ator e que se passa por Mandarim para desviar o foco do governo de quem é o verdadeiro inimigo, né? E é uma baita tiro no pé, porque o Mandarim é um cara que, putz, é um vilão muito bom no Homem de Ferro, então eles não deveriam ter queimado esse cartucho dessa maneira. E depois a Marvel até tenta se redimir fazendo um curta-metragem mostrando que na verdade não, tem um Mandarim de verdade e a Organização dos Dez Anéis, porém se não tá no filme não faz parte da história, é um curta, ele complementa, mas a maioria dos fãs não conhece, então é válido a reclamação dos fãs em relação a isso. E essa Ima, ela desenvolve um tratamento para fazer crescer membros de pessoas amputadas. Só que esse tratamento tem um grande problema. As pessoas acabam perdendo o controle, a sua temperatura eleva muito e elas acabam explodindo. Então quem perde o controle disso aí acaba se explodindo e pum. E até para isso que eles usam esse falso mandarim. Eles dizem que são ataques terroristas desse falso mandarim que está gerando essas explosões, sendo que na verdade são essas pessoas amputadas que estão utilizando o Extremis, que é a droga que essa Ima produz. O Tony Stark ele fica muito bravo que o Rap, o seu ex-segurança, é atingido por uma explosão dessas que o Mandarim fez, né? E ele desafia o Mandarim e diz o endereço dele. E ele acaba sofrendo um ataque lá em Malibu e ele perde a sua mansão. E grande parte do filme a gente já acaba vendo o Tony Stark trabalhando sem as suas armaduras. Então a gente vê que, pô, o cara é ferrado mesmo sem suas armaduras, sua tecnologia. Ele constrói o que ele precisa e tem umas batalhas em stealth bem bacana. E isso também mostra a assinatura do diretor, do Shane Black, que gosta muito desses filmes policiais. O Tony Stark ele desvenda a trama do falso mandarim, ele percebe que são os verdadeiros vilões, que são os dragões e a Ima, e ele enfrenta eles e numa batalha muito legal, onde ele usa a Legião de Ferro, todas as armaduras dele, contra os dragões, num estaleiro, putz, batalha muito bacana. E ele acaba vencendo. E no final do filme ele chega e faz o protocolo recomeçar. Ele destrói todas as suas armaduras e ele inicia do zero novamente. Então, vamos lá. A Pepper Potts, ela havia sido sequestrada durante o filme e tinham implantado o Extremis nela. O Tony Stark, no final, ele conserta ela, ele fala assim, eu sou bom em consertar coisas, e ele diz que ele conserta ela, e também ele tira o reator Arc. Ele tira de vez o reator Arc do peito dele e deixa conectada direto ele passa a usar nos próximos filmes conectado nas próprias armaduras. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aguarda aí que logo logo a gente vai dar continuidade aí na segunda fase do MCU. E tchau, tchau. Até a próxima.